Olá, meninas, como vocês estão? Meu nome é Gláucia e vamos estar lendo juntas o livro Os Segredos das Mulheres de Influência. O segredo das mulheres de influência. As chaves que fundamentaram a trajetória de grandes mulheres foram reveladas e estão ao alcance de suas mãos. O propósito. O Segredo das Mulheres de Influência é uma obra com muitos destinos. Além de ser destinada a você, leitora, esse livro destina-se a um projeto ainda maior, a influência transformadora de um evangelho que é resposta para as mazelas do mundo. Todas as autoras desse projeto doaram seus direitos autorais para o Instituto Identidade, que tem o propósito de construir um centro de capacitação para mulheres em condições de vulnerabilidade social. Você não está adquirindo apenas um livro, você está sendo cooperadora direta com um propósito que irá transformar realidades. Capítulo 1. Thalita Pereira. Durante a história, uma das perguntas que mais desafiou a humanidade foi: quem sou eu? Poderia ser uma pergunta simples de responder, se nós pudéssemos resumir uma pessoa da seguinte forma: nasceu em tal lugar, é filho de Maria e José, estudou aquilo e trabalha com isso. A verdade, porém, é que a nossa identidade pode estar até influenciada por nossos pais, lugar que nascemos, curso que fizemos ou coisas com as quais trabalhamos, mas ela não se limita a isso. É por esse motivo que o meu segredo é identidade. Saber quem eu sou e quem eu posso ser em Deus tem sido o segredo que me sustenta durante minha caminhada. Apesar de ser tentada a ouvir e seguir muitas outras vozes, tenho deixado Deus dizer quem eu sou. A Bíblia fala do momento em que Jesus vai ser batizado nas águas e Deus abre os céus só para dizer: Tu és meu filho amado, a quem eu me comprazo. O Espírito Santo vem como uma pomba sobre Jesus, enquanto ele está cumprindo uma promessa e sendo honrado pelo Pai. Isso mostra que o batismo de Jesus é uma afirmação de quem ele é diante dos homens. É uma confirmação da sua identidade. A melhor parte desse reconhecimento feito por Deus é que Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre, maravilhas ou qualquer grande feito aos olhos humanos que fosse digno de merecer uma manifestação de amor tão poderosa e extravagante. Mesmo assim, a voz mostrou ao mundo quem era Jesus, o Filho amado. Da mesma forma acontece conosco. Talvez você tenha ouvido vozes do desempenho, da perfeição, da comparação e de tantas outras ao longo de sua vida. Por isso, ainda não entendeu que, desde o momento do seu nascimento, Deus abriu o céu só para dizer o quanto lhe amava, exatamente como você é. Entenda que o seu valor está na assinatura do artista e não nas que os críticos discutem sobre a obra. Saber quem somos em Cristo tem basicamente duas funções: a de nos impulsionar e a de nos proteger. Vou explicar melhor. Se você me conheceu por meio de uma pregação, de um vídeo nas redes sociais ou até mesmo por este livro, ainda assim não me conhece por completo, porque minha história não se resume a isso. Assim como você, tantas coisas que vivi, guerras que travei, frustrações que enfrentei ao longo da minha história, foram superadas a sós com Jesus. Foram nesses momentos que a minha identidade em Deus me impulsionou. Saber que nele eu encontrava força, saber que nele eu tinha refúgio e um norte, me impulsionou a levantar e a prosseguir caminhando. Como passamos a maior parte da vida aprendendo a rejeitar a nós mesmos e não a nos amar, quando as tempestades vêm, caímos na armadilha da culpa, da vitimização, da inferiorização, ou seja, tudo que deturpa a nossa verdadeira identidade.
Gosto de dizer que somos princesas, nascidas para a realeza, mas assinamos os papéis abrindo mão dos nossos direitos e nos tornamos escravas, voluntariamente, porque achamos que isso é o que merecemos. É por isso que ter uma identidade firmada é tão importante. Essa é a única forma de reconhecer que somos ideias de Deus. Como Ele só tem ideias boas, tudo o que somos e aquilo que vivemos existe para nos impulsionar e não nos paralisar. A minha identidade em Deus também existe para me proteger. Como assim? Existem muitas expectativas depositadas em qualquer pessoa que tenha relevância em qualquer área. Embora eu saiba que sou esposa de Arthur, mãe de Sara, Laura e Helena, milhares de pessoas me enxergam como pastora Talita. Apenas isso. Há quem ainda me acrescente outro rótulo, pastora Talita sem defeitos. É nesse momento que a minha identidade em Deus me protege das palavras duras e dos ataques das trevas. Vou dizer uma coisa muito importante. Se todas as pessoas do mundo tivessem a identidade firmada em Deus, viveríamos outra realidade. Você consegue imaginar quantas pessoas pararam pelo meio do caminho, não por falta de talento ou capacidade, mas por ter a identidade sustentada por qualquer outra coisa ou pessoa que não seja Deus? Essas pessoas perderam suas forças porque firmaram-se em circunstâncias e pessoas. No entanto, circunstâncias e pessoas mudam o tempo todo. O diabo tenta paralisar você a todo custo. Ele trabalha para minar a sua identidade. E isso sempre aconteceu. Todas as pessoas que se levantaram para fazer coisas grandiosas no reino de Deus sofreram ataques nessa área. Você se lembra de Davi? Logo após ser ungido e receber a promessa de ser o rei de Israel, enfrentou um desafio contra Golias. Uma das coisas mais interessantes da história de Davi é a quebra de expectativas. Todo mundo achava que a luta entre Davi e Golias seria longa e intensa. Para nossa surpresa, Golias, com toda a sua força, altura e habilidade para a luta, morreu de forma mais improvável possível, atingido por uma pequena pedra. O maior gigante de Davi não estava no vale de Elá, aonde ele enfrentou Golias. O maior gigante de Davi estava dentro de casa, o seu irmão. Pouco tempo antes da luta, Eliabe foi usado pelo diabo para atacar a identidade de Davi. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: "Por que você veio aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e com um coração mau. Você veio só para ver a batalha." 1 Samuel 17:28. Se Davi não soubesse quem ele era em Deus, as palavras de seu irmão seriam suficientes para o paralisar. Davi poderia nem ter chegado a lutar contra Golias. A nossa maior batalha não é matar o gigante, é não nos esquecermos de quem nós somos. A primeira pergunta que o irmão de Davi fez foi: "Por que você veio até aqui?" Fazer essa pergunta é o mesmo que afirmar que Davi não pertencia àquele lugar. A segunda pergunta foi: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eliabe quis que todas as pessoas ao redor soubessem que Davi era um pastor de ovelhas sem experiência em batalhas. Por quê? Para que todos olhassem para Davi com o mesmo desprezo que ele sentia. Aquele irmão ainda completa: sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você só veio para ver a batalha. Quero refletir com você sobre um capítulo anterior dessa história, aquele no qual o profeta Samuel havia ungido Davi para reinar sobre Israel. Uma das coisas que mais me chama a atenção é que o profeta julgou os irmãos de Davi pela aparência e foi repreendido por Deus. O Senhor, contudo, disse a Samuel: "Não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem,
O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Ou seja, o próprio Jesus já tinha assegurado que Davi possuía um coração especial. Ele já havia dado uma identidade a Davi, futuro rei de Israel. No momento daquele combate contra Golias, o diabo estava usando o irmão dele para fazê-lo acreditar ao contrário. O diabo queria roubar a identidade de Davi, com o mesmo empenho que ele tenta repetidamente paralisar você. Vejamos outra pessoa que teve a identidade atacada: Paulo. Antes de se converter, Paulo era um assassino de cristão. Sim, o seu passado o condenava. Quando Jesus encontra com Paulo no caminho de Damasco, o Espírito Santo recomenda a Ananias que receba aquele homem em sua casa. A reação de Ananias foi de desconfiança. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes e dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Atos 9, 13, 14. É inegável que o passado de alguns de nós tenha sido de fato muito difícil. É natural que as pessoas resistam em acreditar numa mudança verdadeira. Nós fazemos isso também. O que muitas pessoas não sabem a nosso respeito é: o nosso futuro será muito maior e melhor do que o nosso passado. Isso me fez lembrar de uma história. Conta-se que na região de Florença havia um enorme bloco de mármore. Muitos operários tinham tentado esculpir este mármore, mas em vão. O único resultado era que, partido e cinzelado, o bloco continuava sem forma e sem utilidade. Alguém teve a ideia de pedir ao grande pintor e escultor Michelangelo que criasse alguma coisa a partir daquele bloco uniforme. O grande artista da Renascença mandou construir uma cabana em volta do bloco e fechou-se para trabalhar. Durante 1 ano e meio, ele trabalhou longe de olhares de curiosos. Ao fim desses longos meses, a cabana foi demolida e havia ali uma estátua magnífica, uma representação do jovem rei Davi, que ainda hoje é uma das glórias de Florença. A verdade é que nós também já fomos como um bloco de mármore, cinza e sem forma. Mas a boa notícia é que, assim como Michelangelo enxergou a estrutura de Davi no mármore, Deus também não nos vê como um projeto inacabado, e sim como uma obra finalizada. Por fim, quero falar sobre a última pessoa e mais importante, que foi tentado em relação à sua identidade enquanto exercia o seu chamado: Jesus. Pastora, nem Jesus escapou? Pois é, nem Jesus escapou. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para o guardarem. Lucas 4, 9, 10. Antes de iniciar seu ministério, Jesus fez um jejum de 40 dias. Ao final desse jejum, o diabo se apresentou ao Cristo com a seguinte missão: atacar a identidade do Filho de Deus. Ele fez isso usando as seguintes palavras: Se tu és filho de Deus. E não parou por aí. O diabo complementou: jogue-se daí para baixo. Se Jesus não soubesse quem era em Deus e quem Deus era nele, o chamado do Cristo terminaria de forma precoce. Quem não conhece a própria identidade em Deus é presa fácil para o inimigo. Contudo, o diabo não desistiu. Como não conseguiu paralisar Jesus no início da sua jornada, tentou fazer isso nas últimas horas de vida do Salvador do mundo. Lembra-se do que um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus disse a ele? Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Lucas 23, 39. Eu queria que você tentasse se colocar no lugar de Jesus nesses momentos. O seu corpo está dilacerado e moído ao máximo.
Você está sentindo as dores mais agudas que um ser humano pode sentir. Em meio a tudo isso, surge uma pergunta que podia livrar você de viver aqueles instantes. Você não é filho de Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Em outras palavras, o que aquele homem estava dizendo era: prove quem você é, acabe com este sofrimento desnecessário. Se Jesus tivesse dado ouvidos àquilo, eu não estaria aqui hoje escrevendo este livro, e você não estaria aí lendo. Nossa história simplesmente não existiria. Jesus permaneceu na dor da cruz por 3 motivos. 1. Ele entendeu que um propósito eterno é maior do que uma dor temporária. 2. Ele sabia que não precisava provar a ninguém sua identidade. Ele é filho de Deus e ponto. Nossa filiação não depende do que as pessoas dizem ao nosso respeito. 3. Ele permaneceu porque era fortalecido por uma comunhão com Deus. Nosso relacionamento com Deus é o que vai nutrir nossas forças para começar, continuar e completar a jornada. Gosto de dizer que o nosso futuro começa quando pensamos o que o céu pensa ao nosso respeito. Existe uma voz sussurrando neste momento. Apenas seja você. Entre em concordância com Deus sobre a si mesmo, e assim o seu propósito, o seu lugar de influência e o seu destino estarão prontos para lhe receber. A nossa maior batalha não é matar um gigante, é não esquecer quem somos. Thalita Pereira. E assim encerra o primeiro capítulo do livro.